Ei, você aí mesmo. Você já fez o uso de antibióticos? Sabe o que eles são? Se não, deixa que a gente explica. Os antibióticos são medicamentos usados para tratar infecções causadas pelas bactérias, como infecções de garganta ou urinárias, matando-as ou impedindo que elas se reproduzam. Mas você sabe como esses medicamentos surgiram? A descoberta dos antibióticos foi uma revolução para a medicina e saúde da humanidade. Antes da descoberta dessas substâncias, muitas pessoas morriam por não ser possível tratar infecções causadas pelas bactérias. O primeiro antibiótico desenvolvido foi a penicilina, descoberta por Alexander Fleming em 1928. Fleming estava estudando a bactéria Staphylococcus aureus, conhecida por causar infecções e ferimentos de soldados. Depois de uma pausa nos estudos, ele notou que um fungo havia contaminado as colônias de bactérias que ele estava estudando. Curiosamente, onde esse fungo estava crescendo, as bactérias não eram capazes de se reproduzir e se desenvolver. Após pesquisas mais profundas, Fleming descobriu que substâncias produzidas pelo fungo Penicillium impediam o crescimento das bactérias, dando origem, assim, à penicilina. Essa descoberta salvou milhões de vidas ao longo das décadas. Hoje em dia, além da penicilina, a gente tem uma grande variedade de antibióticos. Eles atuam nas bactérias de diferentes maneiras, matando-as ou impedindo sua multiplicação. Alguns dos principais mecanismos de ação desses medicamentos são impedir a produção de proteínas pelas bactérias, como é o caso da tetraciclina, alterar a parede ou membrana celular dessas bactérias, como é o caso da penicilina, ou ainda bloquear a replicação do DNA, como é o caso das fluoroquinolonas. Um evento de seleção de bactérias genérico poderia ser explicado da seguinte maneira. A gente tem inicialmente uma população de bactérias que é geneticamente muito diversa. Dentro dessa população inicial, existem bactérias que têm habilidades específicas que conferem a elas resistência à administração de antibióticos. Com o uso do antibiótico, boa parte da população de bactérias vai morrer, e apenas aquelas que apresentavam resistência inicial sobrevivem. Caso o paciente faça o seu uso ininterrupto do medicamento, corretamente designado, seguindo as orientações médicas sobre o tempo de tratamento, as bactérias resistentes também não resistem à administração contínua do antibiótico e acabam morrendo. Porém, caso o paciente interrompa o tratamento precocemente, as bactérias resistentes que sobreviveram poderão se proliferar e originar uma população nova, igualmente resistente, e potencialmente gerando superbactérias. Superbactérias são bactérias que são resistentes a concentrações de diferentes tipos de antibiótico. Ou seja, elas são multiresistentes, resistem a mais de um tipo desse medicamento. Agora você deve estar se perguntando aí, como se origina essa população de bactérias que era resistente? Bom, isso acontece principalmente de duas maneiras, através de mutações aleatórias e de um fenômeno chamado transmissão horizontal de genes. Primeiro a gente vai falar das mutações aleatórias. Toda vez que uma bactéria se multiplica, ela copia o seu DNA, mas esse processo não é perfeito e erros podem acontecer. Esses erros são o que chamamos de mutações. A maioria delas não faz diferença ou até prejudica a bactéria, mas, de vez em quando, uma dessas mutações pode ser vantajosa para a bactéria. Por exemplo, uma mutação pode fazer com que o antibiótico não consiga mais atacar a bactéria de maneira eficiente. O que acontece com essa bactéria? Bom, ela sobrevive e continua se multiplicando, transmitindo essa mutação resistente para as próximas gerações. É o que acabamos de ver durante o uso inadequado de antibióticos. Mas a coisa não para por aí. As bactérias têm uma outra habilidade incrível. Elas conseguem compartilhar genes entre si, até mesmo com bactérias de espécies que não são sua. Esse processo é chamado de transmissão horizontal de genes. Funciona mais ou menos assim. Se uma bactéria desenvolve resistência, ela pode passar essa resistência para outras bactérias ao seu redor, de diversas maneiras. Por exemplo, elas podem se conectar diretamente e trocar pedaços de DNA através de um processo chamado conjugação. Ou ainda, algumas bactérias conseguem absorver fragmentos de DNA que estão presentes no ambiente em que elas estão, como restos de outras bactérias que já morreram, e esse processo é chamado de transformação. Agora pensa aqui com a gente que as bactérias são como personagens em um jogo de RPG. Assim como no jogo, elas também podem adquirir novas habilidades para sobreviver e se tornarem mais fortes. Quando uma bactéria sofre uma mutação ou troca genes com outra bactéria, é como se ela ganhasse pontos de habilidade que podem ser usados para desbloquear novas skills na árvore de habilidades dela. Por exemplo, uma dessas habilidades pode ser a resistência aos antibióticos. Quando a bactéria desbloqueia essa skill, ela pode escolher diferentes caminhos na sua árvore de habilidades, dependendo da mutação ou do gene que ela adquiriu. A primeira skill é
alterar a forma da proteína-alvo. É como se a bactéria colocasse uma capa da invisibilidade que impedisse que o antibiótico reconhecesse ela. Esse antibiótico agora não pode mais fazer o seu trabalho e a bactéria continua viva e ativa. A skill 2 é produzir uma enzima que destrói o antibiótico. Aqui, a bactéria desbloqueia uma habilidade parecida com um ataque poderoso que vai destruir o inimigo, no caso, o antibiótico, antes mesmo que ele possa causar dano. Skill 3 são bombas de efluxo. Pense nessa habilidade como uma magia que permite à bactéria expulsar o antibiótico assim que ele entra na sua célula. É como ter uma porta de emergência que joga o invasor para fora da célula antes que ela possa agir. Skill 4. Fortalecimento da parede celular. Nesse caminho da árvore de habilidades, a bactéria investe em uma armadura mais robusta. Ela reforça a parede celular, dificultando a entrada dos antibióticos na célula. Assim, ela impede que o inimigo sequer consiga entrar para causar um potencial dano. E o mais interessante, ou perigoso, no caso, é que no mundo das bactérias, elas podem compartilhar essas habilidades entre si. É como se um personagem do RPG pudesse transferir parte da sua árvore de habilidades para outro jogador. Isso faz com que outras bactérias possam pegar esses upgrades sem nem precisar passar pelo nível inicial e ganhar habilidade. E é assim que a resistência aos antibióticos se espalha tão rapidamente entre diferentes populações de bactérias. Mas agora que você entendeu o que são as superbactérias e como elas agem, precisamos ter uma conversa muito séria. As superbactérias são um problema de escala global. Atualmente, a estimativa é que essas são responsáveis pela morte de 700 mil pessoas por ano. Cientistas britânicos alertaram em 2016 que esse número poderia ser de 10 milhões de mortes anuais no mundo inteiro em 2050. No Brasil, a situação também não é muito melhor. Durante a pandemia da Covid-19, um levantamento realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, em pacientes do Serviço Público de Saúde de todo o país, identificou que a detecção de bactérias resistentes triplicou nesse período. Nesse ritmo, nós não teremos antibióticos eficazes para o tratamento de milhões de pessoas muito em breve. Agora que a gente sabe sobre a gravidade da situação, a gente queria reforçar que é o papel de cada um como ser individual e como cidadão fazer o uso correto desses medicamentos. Consulte sempre um médico especializado antes de iniciar o tratamento. Siga suas orientações e prescrição sem interrompimentos. Não compartilhe ou reutilize esses medicamentos sob quaisquer circunstâncias. A sua integridade e, possivelmente, a integridade daqueles que convivem com você exige medidas preventivas responsáveis e conscientes. Cuidem-se.